Bom dia a todos. Fico muito feliz de vocês estarem aqui. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uma parábola dita por Jesus. É a parábola dos trabalhadores da última hora, do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. E essa parábola, eu vou mostrar um áudio aqui, um vídeo que mostra Jesus contando ela. Mas antes disso, eu já vou falar um pouquinho dela, né? Para a gente introduzir. Ele conta, basicamente, que um senhor, um pai de família, ele sai de manhã, ele tem uma vinha, né? Faz vinhos. Ele sai de manhã para convidar trabalhadores para trabalharem nessa vinha. E ele faz isso ao longo do dia, ele não faz isso só de manhã. De manhã, ele convida, bem de madrugada mesmo, alguns trabalhadores, fala para esses trabalhadores quanto que ele vai pagar pelo dia todo de trabalho, e esses trabalhadores começam a trabalhar. Depois ele sai, ele sai novamente, mais ou menos em torno de umas 3 horas depois, vê que tem trabalhadores ociosos ali à disposição para o trabalho e convida também esses trabalhadores. E faz isso, e para esses novos trabalhadores que começarão o trabalho depois, ele fala que vai pagar um valor justo. Ele não fala qual a quantia que ele vai pagar. E ele faz isso depois, e depois, e depois. E quando falta somente 1 hora para acabar o trabalho, ele também faz isso. Ele sai, vê que tem trabalhadores disponíveis, dispostos ao trabalho, e convida, por mais que só falte 1 hora, convida esses trabalhadores para irem trabalhar na vinha. E fala a mesma coisa, vou pagar um valor justo para vocês. Ao fim do dia, ao fim do trabalho, o que ele faz? Ele começa pagando aqueles que ele chamou por último. Então, ele começa pagando aqueles que trabalharam 1 hora. E quando ele vai pagar estes, ele dá o mesmo valor que ele prometeu para aqueles primeiros. Resumindo, ele paga o mesmo valor para todos, a recompensa é igual para todos. O que acontece? Alguns dos primeiros foram reclamar com ele. Como eles viram quanto que ele pagou para os últimos trabalhadores, eles reclamaram. Eles falaram, como assim, né? A gente pensou que a gente ia ganhar mais, já que você estava pagando lá a mesma quantidade que você prometeu para a gente trabalhou mais, e a gente pensou que você ia pagar mais. Isso não é justo. Ele fala, não, quanto que eu combinei com vocês? Não foi isso que eu combinei? Eu estou pagando o que eu combinei com vocês. Ele fala algumas outras palavras também que passam uma moral bem legal que a gente vai estudar aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês. Mas é basicamente isso, essa parábola. E é claro, as parábolas elas servem aí para a gente tentar comparar, trazer para a nossa realidade. Jesus sempre tentava passar ensinamentos por meio dessas histórias. O que eu acho muito inteligente, né? Porque uma história, você contar uma historinha, é mais fácil dela ser repassada ao longo dos anos. É mais difícil daquela história ser modificada. Então, acho que Jesus foi muito inteligente ao utilizar as parábolas. Eu acho que a mensagem ela fica mais íntegra, sendo uma história, e não só passar um conhecimento, passar uma moral. Então, tentando comparar essa parábola com a nossa vida, eu pensei, qual que é o objetivo dessa vinha? Né? Um dia de trabalho na vinha, eu comparei, na verdade, com o período que o nosso planeta vive, um mundo de provas e expiações. É como se fosse um dia de trabalho nessa vinha. É todo esse período que nós, como espíritos habitantes desse planeta, passamos pelo período de provas e expiações. E todo o período de trabalho desse dia, todas as etapas de trabalho, é todo o trabalho que nós, como os habitantes desse mundo, precisamos desempenhar para que, no fim, a gente consiga o produto final. No caso da vinha, o produto final é o vinho. E qual que é o produto final do nosso trabalho nesse planeta, nesse período, como planeta de provas e expiações? O produto final é sermos espíritos melhores, espíritos regenerados e, consequentemente, construirmos um planeta melhor, um planeta regenerado, que é o planeta de regeneração. Então, tentei comparar mais uma vez, legal. Então, o trabalho na vinha, o dia de trabalho na vinha,
é o período que o planeta Terra é de provas e expiações. Os trabalhadores somos nós, espíritos. O meio de se trabalhar nessa vinha, qual que é o meio que a gente utiliza para conseguir nos melhorarmos e, consequentemente, melhorarmos o planeta em que vivemos? É a reencarnação. Então, aceitar o convite para ir trabalhar na vinha é aceitar reencarnar. E mais que aceitar reencarnar, estando reencarnado, é aceitar as oportunidades que aparecem no dia a dia para se trabalhar no bem, para se trabalhar a favor do nosso progresso, do progresso do nosso próximo e do progresso do nosso planeta. E aí eu pensei, interessante isso, porque Deus não criou todos ao mesmo tempo. Ele cria espíritos a todo momento. E todos os espíritos não reencarnaram todos ao mesmo tempo. Isso acontece sempre também. Então, é natural que o convite tenha sido feito ao longo de todo o período. Ao longo de todo esse período de provas e expiações, viemos várias e várias vezes, como pessoas novas vieram várias e várias vezes. Então, esse é uma visão geral, mais ou menos um comparativo geral, dessa vinha com a nossa vida real. Então, entendendo que o resultado do trabalho, no final do dia, o que todos irão ganhar como recompensa é a felicidade, a paz interior, por sermos pessoas melhores e termos conseguido construir um planeta melhor, parece justo, parece natural que todos recebam a mesma recompensa. Enxergando isso, esse resultado final como recompensa, é natural que mesmo que as pessoas tenham vindo depois trabalhar, todos recebam a mesma recompensa. E a gente vai se aprofundar mais nisso mais para frente. Mas agora vamos ver o trecho, para a gente estudar ele bem, pedacinho por pedacinho. Vou colocar o trecho aqui em que Jesus conta essa parábola. Aqui. Vamos ver se o som está bom. Nós tudo deixamos e te seguimos. Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou pais, ou irmãos, ou mulher ou filhos, por causa de mim e do Evangelho, e não haja de receber muito mais neste tempo e no mundo vindouro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e disse-lhes: Por que estáis ociosos o dia todo? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam 1 denário cada um. Chegando, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, e também receberam 1 denário cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Ele, porém, respondendo, disse a um deles: Amigo,
Não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo por 1 denário? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Bom. Bem, então vamos pegar o comecinho aqui, né? No comecinho, a gente vai pegar a frase de um dos discípulos, que foi o que ensejou ali, né? Que começou o assunto. Jesus aproveitou disso para contar essa parábola. O discípulo ele fala assim: a tudo deixamos e te seguimos. E aí Jesus diz para ele: na verdade, vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, por causa de mim e do Evangelho. Aí eu fiquei pensando nisso. Fiquei pensando, poxa vida, eles falaram que deixaram tudo para seguir Jesus. E Jesus fala: não, vocês não fizeram isso por mim. Não só vocês não fizeram isso por mim, não há quem tenha feito isso por mim ou pelo Evangelho. Na verdade, Jesus estava tentando dizer que eles estavam fazendo por eles. Eles estavam fazendo isso por eles. Porque eles queriam uma recompensa. A gente faz muito isso, a gente, principalmente relacionado à parte espiritual, à parte religiosa, a gente faz algo dizendo que a gente está fazendo por Deus. Está fazendo para agradar a Deus, para não irritar a Deus. Mas Deus ele não tem esses tipos de sentimentos, ele não tem esse melindre, ele não é mimado, vaidoso, ele não precisa que a gente faça coisas por ele. Na verdade, ele colocou dentro de cada um o desejo por se melhorar, o desejo por ser feliz. E a gente busca isso, principalmente participando, se envolvendo e fazendo coisas relacionadas à espiritualidade, à religião. Então ele já fala para os discípulos: não, vocês não estão fazendo isso por mim, nem pelo Evangelho. Vocês estão fazendo isso por vocês. Na sequência, falando um pouquinho mais sobre isso, primeiro, a gente não precisa se preocupar com os sentimentos de Deus. Ele não fica zangado com a gente, né? Ele não fica triste com a gente. Ele não é orgulhoso, vaidoso, tampouco mimado. E, na verdade, tudo que nós fazemos é porque nós queremos uma recompensa. O problema é que, se a gente faz em nome de Deus, se a gente faz para Deus, quando dá alguma coisa que a gente acha que deu errado, a gente perde alguém, tem alguma grande decepção, o que a gente faz, geralmente? A gente culpa Ele. Fala: poxa, eu fiz tanto para você, eu fui tão fiel, eu trabalhei tanto, eu fui tão devota. Cadê a minha recompensa? Você me tirou isso? Agora eu estou assim? Cadê o meu auxílio, minha força, minha ajuda? Quando, na verdade, isso não existe. Deus ele não faz ou deixa de fazer nada por nós. O que existe é plantio e colheita. Foi esse o sistema que Ele criou para as coisas acontecerem com a gente. Se a gente vibra, se a gente faz ação no bem, consequentemente, a gente colhe o quê? Fortalecimento do nosso espírito, equilíbrio, força para passar por tudo o que acontece com a gente. E, consequentemente, a gente progride e é feliz. Agora, quando a gente não planta nada, ou planta o mal, a gente colhe desequilíbrio, desespero e a sensação de que está sozinho. Então, estou reforçando isso só para a gente tomar cuidado com isso, achar que a gente tem que ter pontos com Deus, fazer as coisas para Ele, como se a gente precisasse agradá-lo. Não é assim que funciona. A gente trabalha no bem porque a gente quer ser feliz. Vamos reconhecer que é por nós que fazemos isso.
Na segunda parte, ele deixa claro que os discípulos não estão fazendo por ele. Se os discípulos pensaram que estavam fazendo por ele, porque estava ali junto, desde o começo, né, propagando a palavra dele, imagine nós. Os discípulos que eram mais chegados ali, né? Imagine nós, a gente pensa direto o que está fazendo para agradar a Deus. Na sequência, ele fala assim. Então ele fala, na verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, por causa de mim e do Evangelho. E não haja de receber. Ele está falando, e vocês não hão de receber muito mais neste tempo, que é nessa reencarnação, e no mundo vindouro, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. O que acontece? Jesus sabia que os discípulos tinham a sensação de que eram os primeiros ali. Os primeiros, eles estavam tendo contato com Jesus, eles tinham largado tudo para entender, para propagar a verdade trazida por Cristo. Então, ele conhecia o sentimento dos discípulos. Nesse caso aqui, nesse exemplo, é como se os discípulos fossem os primeiros trabalhadores da obra de Jesus. Então, ele fala, ele já avisa, e na sequência ele vai contar a parábola, ele já avisa. Mas não hão de pensar que vocês vão receber a vida eterna antes ou mais do que os outros, que virão depois. E aí ele começa a contar a parábola. Então, assim, não é porque eles são os primeiros e talvez trabalharão mais, porque no começo, imagina a dificuldade que era. O trabalho é maior mesmo. Imagina a dificuldade que era para falar daquelas verdades trazidas por Cristo num mundo que estava vivendo algo totalmente contrário. Amar o inimigo, todos somos iguais. A hierarquia era muito mais forte, a questão da família, dos cargos naquela época, da autoridade, das tradições. Então, o trabalho desses primeiros foi mais pesado. Aqueles que vieram depois, como nós hoje, por meio do Espiritismo, a gente pega um cenário mais aberto, mais leve. Eu estou aqui, eu sou uma mulher, estou falando de Espiritismo para vocês. Isso seria muito difícil naquela época. Então, esses primeiros pegaram o trabalho mais pesado, vamos dizer assim. Mas é claro que eles tinham capacidade para isso também. Mas não é porque eles estão pegando o trabalho mais pesado ou vão trabalhar mais tempo que eles vão receber mais que os outros. Não tem a ver com isso. Ou seja, conseguir o resultado final, que é ser um espírito melhor, ser um espírito mais regenerado, vivendo em um mundo regenerado, em um mundo melhor, não tem a ver com quanto você faz e com quando você começou. Tem a ver com o que você sente aqui, a sua vontade de trabalho e como você desempenha esse trabalho. Tem mais a ver com a iniciativa de aceitar o trabalho. Vou mostrar para vocês aqui o mérito de você começar o trabalho depois. Porque até mesmo na nossa cultura de hoje, a gente pensa o quê? Aquele que trabalha mais tem que receber mais. Mas não tem a ver com quantidade. Tem a ver com a vontade de se fazer e como se faz. E com outros fatores também, que a gente já vai ver. Então, pensando nisso de tempo, não existe uma regra que você tem que viver, tem que reencarnar X vezes ou trabalhar X tempo para se regenerar e receber as recompensas. E a gente, como espírita, a gente tem muito isso. A gente fala muito. Nossa, o trabalho é infinito. E a caminhada é longa. A gente já tem esse pensamento que a gente tem que trabalhar muito, que tem que reencarnar muito para se regenerar, para viver num planeta de provas e expiações. Eu aposto que aqui hoje, a maioria não tem certeza se vai conseguir habitar o planeta Terra quando a transição acontecer. Né? Ser um planeta de regeneração. Tem suas dúvidas. Por quê? Porque a gente sempre acha que precisa de mais tempo, mais trabalho, mais reencarnações. E Jesus está falando que não tem a ver com o tempo. Se a vontade do seu coração for forte, e agora você assumir esse trabalho e dar o seu melhor, é possível, sim, você receber a recompensa de viver em um mundo de regeneração. Assim como provavelmente vai ser possível para Allan Kardec, que fez o trabalho. Vamos pegar essas referências grandes, né?
e para esses grandes profetas. Nós somos os trabalhadores da última hora e Jesus, por meio dessa parábola, está nos valorizando e dizendo que é possível nessa reencarnação, porque nós aceitamos o trabalho. Se estamos aqui reencarnados, hoje somos os trabalhadores da última hora. Então tenham esperança, a gente pode receber a recompensa se a gente trabalhar direitinho, que é sermos melhores e vivermos nesse novo planeta que está chegando. Então, vamos simplesmente aproveitar a oportunidade de trabalho quando ela aparece. Ela vai aparecer todo dia. Porque como o bicho está pegando, essa transição está acontecendo agora, toda hora aparece a oportunidade de trabalho para a gente. Então, só para fazer um resumo aqui, eu falei no começo, mas eu vou reforçar agora, do que é o que na parábola, né? Eu entendo que o convite para o trabalho é a reencarnação. Primeiro ponto é a reencarnação. Estamos lá, bora reencarnar, Bartira? Bora trabalhar? Bora, estou aqui. Mas esse convite se renova a cada dia, aparecendo oportunidades aqui na Terra para a gente. Eu entendo mais que o convite à reencarnação, quando a gente está aqui na Terra, é o contato com o conhecimento. Então, se vocês estão aqui hoje, é porque vocês já receberam esse convite, tiveram contato com o conhecimento. Aceitar o trabalho na vinha é o despertar da consciência. Porque uma coisa é eu ter acesso ao conhecimento, mas eu posso não aceitar. Eu posso não ser tocada por ele. E, consequentemente, não aceitar o trabalho. Então, o fato de estarmos aqui hoje significa que a nossa consciência, de alguma forma, foi despertada. E mais, eu não digo só o fato de estarmos aqui encarnado, o fato de estarmos aqui hoje, no domingo de manhã, no Centro Espírita. O ato de trabalhar na vinha, então, é reencarnar. E, mais, estando aqui, trabalhar no bem, em boas ações. Eu não estou falando só de caridade, de sair. Eu estou falando do dia a dia, dos detalhes. Do jeito que a gente olha para as pessoas, dos tipos de pensamento que a gente vai ter em casa, da quantidade de vezes que a gente vai orar. O trabalho é esse. O trabalho ele é sutil. Ele é a todo momento, no pensamento, no discurso e na ação. E o que é o pagamento? O que é a recompensa? É a reforma íntima. É a paz interior. É a gente perceber que a gente mudou, que a gente melhorou. E que essa mudança interior gerou mudança exterior. Se a gente for olhar para o nosso planeta hoje, sim, ele é muito melhor do que antes. Por quê? Porque nós trabalhamos para isso. Aquilo que a gente trabalhou dentro de melhoria, a gente colocou para fora. E está aí tudo que a gente construiu. Muita coisa boa. Então, pensando nisso, parando para pensar que o convite, o chamado ao trabalho, é esse contato com a verdade, é o contato com o conhecimento. Mais que isso, que o convite ao trabalho é o despertar da consciência. Mais que isso, o convite ao trabalho é o aparecer na sua vida oportunidades para o trabalho. Pensando nisso, é justo que quem teve acesso à verdade depois, quem teve o despertar da consciência depois, quem, por algum motivo, só teve oportunidades de se trabalhar depois, é justo que essas pessoas recebam menos recompensa do que aqueles que tiveram o despertar da consciência antes, o contato com a verdade antes? Pensando dessa forma, é justo que todos aqueles que aceitam o trabalho, independente de quando tiveram o despertar da consciência, recebam sim a mesma recompensa. Pensar em tempo de trabalho é muito materialista. Jesus, Deus olha o coração, a intenção do coração, e Ele conhece todo o histórico daquele espírito. Ele sabe por que aquele espírito está começando o trabalho depois. E a gente sabe que Ele não erra, né? Soberanamente justo e bom. Então, se a gente trazer isso como um exemplo da vida real, a gente pensa assim, poxa, Bartira, então se eu nascer em berço espírita, eu trabalho a vida inteira lá no centro, faço um monte de coisa, dou um monte de passe, faço um monte de caridade, faço tudo isso.
Eu vou receber a mesma recompensa do que aquela pessoa que nos 2 últimos anos de vida conheceu o Espiritismo e começou a trabalhar, trabalhou só 2 anos lá? Se essa pessoa não fez de propósito, sim. Se ela não fez de caso pensado, não deixou para depois, porque, vou curtir, sim. Vai receber a mesma recompensa. Tem algum problema? Fora que a gente vai recebendo a recompensa durante o trabalho também, não é só depois. Trabalhar traz alegria, principalmente trabalhar no bem, para o nosso progresso, o progresso do próximo. Traz muita alegria, a recompensa está acontecendo. A gente tem que parar de achar que trabalhar é ruim. Trabalhar é bom, traz alegria, traz saúde para a gente. Então, assim, a recompensa ela não tem a ver com quando se começa o trabalho ou o tempo que se trabalha, certo? Ela tem a ver com o quê? Vamos pegar alguns detalhes aqui. Ele saiu ao longo do dia para chamar as pessoas e ele sempre falou que as pessoas elas estavam disponíveis. Era meio cultural naquela época o trabalho por dia, né? Então as pessoas saíam de suas casas, ficavam à disposição nas praças para que os senhores viessem chamar para o trabalho. Então o fato daquelas pessoas estarem ali, olha isso, imagina, desde que horas talvez aquelas pessoas não estavam lá? E às vezes não tinha chegado nenhum senhor, nenhuma oportunidade para elas trabalharem. A gente pode pensar, não, elas devem ter chegado às 5 da tarde. Não, às vezes não. O fato é que quando ele foi buscar, as pessoas estavam lá, à disposição para o trabalho. Então, mais importante do que quando se começa o trabalho e o tempo que se trabalha é querer trabalhar. E Jesus, Deus valoriza muito isso, a vontade para se trabalhar. Então, o que é querer trabalhar? É você estar aberto para o trabalho, é você vibrar trabalho, vibrar a favor disso. Escrevi algumas coisas aqui. Se mostrar para as oportunidades, não se esconder. Se mostrar para as oportunidades de trabalho. Se colocar à disposição, buscar oportunidades. Mas eu só recebo, não. Essa é a busca. Vai atrás de um, atrás de outro. Você está atraindo, você está se aproximando do trabalho certo. Ter a iniciativa. Se colocar, aí eu coloquei aqui um trecho que um dos espíritos fala depois. Se colocar à disposição e aguardar desde o alvorecer por uma oportunidade de trabalho. Que o atraso no trabalho não seja fruto de sua preguiça ou má vontade. Que seja porque foi assim. Então eu fico imaginando, se a gente for olhar esforço, o esforço que essas pessoas tiveram que fazer para conseguir um trabalho foi maior do que o esforço que aquele que conseguiu logo de manhãzinha. Elas perseveraram ali. Elas ficaram horas ali aguardando. E isso tem o valor. Tanto que no final elas receberam a mesma recompensa que os outros. Outra coisa que é muito valorizada é aproveitar as oportunidades de trabalho. Eles poderiam ter falado assim, esse não, ou perguntado como é que era o trabalho. Mas não. Eles aproveitaram a oportunidade que apareceu para eles ali. Independente da hora que a oportunidade apareça. Porque às vezes a gente fala assim, eu sou muito jovem para trabalhar, eu sou muito jovem para começar a assumir responsabilidades, ou em alguma ONG, ou em casa, ou começar a trabalhar mesmo, ou eu sou muito velho, a gente fica condicionando, ou eu tenho muitas limitações, quando eu estiver ganhando tanto, aí eu vou me dedicar mais à caridade. Depois que eu tiver filho, depois que eu tiver estabilidade, a gente fica condicionando. Mas não, esses trabalhadores aproveitaram a oportunidade de trabalho na hora que ela chegou, sem condicionar. Sem condicionar o passado ou ao futuro. Outra coisa que é valorizada, trabalhar com qualidade. E esta tem que ser proporcional à capacidade de cada um. A gente não tem que olhar, o melhor trabalho, o trabalho que tem qualidade é aquele trabalho ali daquele que começou primeiro, ele tem mais experiência que eu. Não. Trabalhar com qualidade é você dar o melhor de acordo com as ferramentas, com os conhecimentos, com o que você é. Isso que é trabalhar com qualidade. Esse aqui eu achei legal, O que é valorizado, né? Por que esse pessoal recebeu a mesma recompensa?
Trabalhar independente de quando vai trabalhar. De quanto vai trabalhar, de quanto. A gente não pode querer ser esperto, preguiçoso, né? Querer deixar para mais tarde, para a velhice ou para a próxima reencarnação. A gente fala muito isso. Já que tem esse negócio dos trabalhadores da última hora, os últimos serão os primeiros, eu vou deixar para a próxima. Que aí a próxima eu vou detonar, vai ser ótimo. Aí, não, isso daí é esperteza. Não pode ser assim. É trabalhar independente de quanto tempo você vai trabalhar. Os primeiros tiveram mérito também, porque ele falou, vocês vão trabalhar o dia inteiro. Vocês vão trabalhar durante todo o processo. Vocês vão ganhar isso. E eles aceitaram. Agora, aquele último que só ia trabalhar 1 hora, ele deve ter pensado, vai me pagar pouquinho, hein? Não, 1 horinha só. Também vou me sujar para trabalhar 1 hora. Não vou, não. Mas eles foram. Então, é trabalhar independente de quanto tempo você vai trabalhar. É tão bonito, às vezes, a gente vê pessoas que a gente olha e fala, nossa, deveria estar descansando, gente. Olha lá, tem 85 anos, 87. Não, mas a pessoa está ali, se melhorando e fazendo, e acontecendo, e estudando. Trabalhar independente de quanto vai ganhar. Isso é muito legal, é muito interessante a gente ver os detalhes da parábola. Porque o Senhor não falou quanto que ele ia pagar para esses outros. Isso é importante. Eles nem sabiam quanto eles iam ganhar. Ele só falou assim, eu vou pagar um valor justo. E eles confiaram. Então, olha a vontade de trabalhar. Não foram nem motivados pela quantia. Eles nem sabiam a recompensa. Outra coisa que Jesus valoriza, Deus valoriza, né? E faz com que a gente ganhe a mesma recompensa. Enfim, trabalhar, porque trabalhar é o meio, é o caminho, é a nossa função. A gente serve para isso, a gente foi criado para isso, para a gente trabalhar a nosso favor e a favor dos planetas que a gente habita. Para a gente trabalhar a favor do progresso. Certo. Agora vamos tentar entender um pouco mais esse negócio dos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Primeiro que eu acho que o Senhor quis pagar os últimos primeiro, claro que para passar uma mensagem. Ele sabia que isso ia cutucar o sentimento dos primeiros e que os primeiros provavelmente iam reclamar e ele ia aproveitar essa oportunidade para passar uma mensagem. Ou para testar o sentimento desses primeiros. E para mostrar também que tempo de trabalho não tem a ver com qualidade do coração. Porque às vezes a gente pensa, nossa, esses primeiros trabalhadores que vieram lá, esses profetas, nossa, eles devem ser evoluidíssimos. Caramba, porque eles foram os primeiros a começarem o trabalho da propagação da verdade e tudo. Mas, nessa parábola em específico, os primeiros terem se queixado da recompensa, terem olhado a recompensa que os últimos receberam e terem questionado isso, mostra que tempo de trabalho não tem a ver com evolução do espírito. Não significa que os primeiros sejam mais evoluídos que os últimos. Então, eu acho que essa foi a função também dele começar a pagar os últimos primeiro, né, antes daqueles que começaram a trabalhar, que foram os primeiros a trabalhar. Mas, essa frase aqui, essa coisa dos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Quando eu ouço isso, a primeira coisa que eu lembro é de reencarnação. Os primeiros serão os últimos trabalhadores. E os últimos trabalhadores são os primeiros trabalhadores. Gente, a gente acredita em reencarnação. Essa não é minha primeira aqui. Eu posso sim ter sido uma das primeiras trabalhadoras. Já trabalhado nisso antes. Então, também me traz essa sensação. Não se preocupa com a ordem e com o tempo de trabalho, que está todo mundo trabalhando faz tempo. Outra coisa que me traz essa frase, olhando com o foco no recebimento, né? Os primeiros serão os últimos a receberem a recompensa. E os últimos que estão trabalhando serão os primeiros a receber a recompensa. Olhando com esse olhar, focando nisso, é verdade. Os últimos a reencarnarem recebem primeiro a recompensa, porque a recompensa é ser um espírito melhor e viver em um planeta melhor. E isso se consegue com o tempo, ao longo de muito trabalho. Então, hoje, nós, como últimos trabalhadores,
E eu digo últimos porque realmente a recompensa está chegando, o mundo de regeneração está chegando. Nós, como os últimos trabalhadores, eu vou viver essas glórias, essas alegrias de ser um espírito melhor e viver em um mundo melhor, primeiro do que aqueles que começaram o trabalho antes. É mais ou menos isso. Hoje, nós, como os últimos, vamos receber a recompensa primeiro. Porque essa é a nossa reencarnação atual. É a reencarnação próxima ao mundo de regeneração. Agora, se aqueles primeiros quiserem receber, eles que reencarnem de novo e sejam os últimos. Deu para entender? É isso aí. Certo. Agora eu queria falar aqui sobre quem ganha trabalha. O que eu aprendi também com essa parábola é o seguinte: quando trabalha, ganha. Quando não trabalha, não ganha. É isso, tanto que era o dia de trabalho ali. Então não existe isso de ter trabalhado o suficiente. Eu já trabalhei o suficiente, já reencarnei bastante. Nossa, olha, olhando o meu histórico espiritual, já trabalhei bastante para a obra. Já participei de várias religiões, já fui padre, já fui freira, já trabalhei com Kardec, então agora já trabalhei o suficiente para a construção desse novo mundo. Não existe isso. Para se ganhar recompensa, a gente sempre tem que trabalhar. Não é a quantidade de trabalho, é o ato de trabalhar que faz a gente ter recompensa. Como espíritos que somos, então não existe já fiz o suficiente, já fiz minha parte, está bom, estou garantido. Não existe isso. Tem uma notícia para dar para vocês. Que quando me veio essa palavra, eu falei, caramba, é verdade, não existe aposentadoria. A gente não vai aposentar nunca. Para a gente ganhar a recompensa, a gente sempre vai ter que trabalhar. Um exemplo é Jesus. Não fiquei sabendo que ele está de férias aposentado. Ele está trabalhando aí, é o responsável pelo nosso planeta, está batalhando, está participando aí da construção do espiritismo, veio antes e está em atividade, deve estar aqui agora também. Então a gente sempre vai ter que trabalhar a favor do nosso progresso e o progresso dos planetas. E qual que é o trabalho, né, dos trabalhadores da última hora? Claro que tem um trabalho bem específico, né, que é levar a verdade para as pessoas, é propagar a verdade trazida pela doutrina espírita também. Mas essa verdade que consola, que fortalece, que ajuda as pessoas, pelo menos me ajuda muito. Mas é principalmente propagar por meio do exemplo. Não é talvez falar do espiritismo, é ser espírita. Tentar ser espírita de verdade, sendo uma pessoa gente boa, né? Uma pessoa do bem. Uma pessoa leve. Uma pessoa que tenta fazer o melhor sempre. Colocar os conhecimentos em prática. Não exatamente fazer as pessoas serem espíritas. É tocar as pessoas por meio do exemplo. Acredito que esse seja o trabalho, é fazendo o seu. Agora, tem uma mensagem de Jesus nesse capítulo, e eu vou mostrar a mensagem dele para vocês. E nessa mensagem, ele fala dessa parábola, que ele mesmo contou antes, né? Ele fala sobre ela. Mas ele foca muito sobre a reação individualista, a reação interesseira e egoísta dos primeiros trabalhadores. Ele fala disso. Então, eu vou colocar aqui o áudio de Jesus falando, né? Uma voz representando a voz de Jesus, tá, gente? Mas é a mensagem de Jesus. E aí a gente comenta ela. Trabalhadores do Senhor, Espírito da Verdade. Chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse, movido apenas pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que tenham esperado. Felizes serão os que houverem dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada.
porque a esses o Senhor dirá: vinde a mim, vós que sois os bons servidores, vós que soubestes calar os vossos melindres e as vossas discórdias, para que a obra não sofresse. Mas infelizes os que por suas dissensões houverem retardado a hora da colheita, porque a tempestade chegará e eles serão levados no turbilhão. Nessa hora clamarão: graça, graça. Mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graça, se não tivestes piedade de vossos irmãos? Se vos recusastes a lhes estender as mãos, e se esmagastes o fraco ao invés de o socorrer? Por que pedis graça, se procurastes a recompensa nos prazeres da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa de acordo com a vossa vontade. Nada mais tendes a pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não houverem pedido recompensas da terra. Deus faz, neste momento, a enumeração dos seus servidores fiéis, e já marcou pelo seu dedo os que só têm a aparência do devotamento, para que não usurpem o salário dos servidores corajosos. Porque é a esses que não recuaram diante de sua tarefa que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Legal, né? Ó, eu escrevi o texto aqui que ele falou, então eu vou ler, a gente comenta um pouquinho, porque eu acho bem claro o que ele fala, mas ele foca mais nisso, né? Ele foca mais no sentimento dos trabalhadores, na intenção dos trabalhadores, e principalmente naqueles que reclamaram da recompensa que receberam. Então ele fala assim, ó: chegou o tempo em que se cumprirão as promessas referentes à transformação da humanidade, que é justamente esse momento de regeneração que está chegando. O planeta Terra será um mundo melhor e será habitado por pessoas melhores, por trabalhadores regenerados. É assim que vai ser. E esse tempo chegou. É agora. Então, é como se ele estivesse falando: o fim do dia de trabalho está chegando. Focando nisso, né? Nesse período de provas e expiações que nós vivemos nessa terra. Então, o fim de trabalho na vinha está chegando. Felizes serão os que tiveram trabalhado. Felizes serão os que tiverem trabalhado o campo do Senhor por desinteresse. A gente já falou tanto daqueles trabalhadores que aceitaram um trabalho sem saber o que iam receber. Movido apenas pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que tenham esperado. Então, não basta trabalhar. Se a gente trabalhar de forma desinteressada, porque é nossa função, porque é nosso papel, trabalhar pela caridade, pelo ato de trabalhar, o nosso trabalho vai valer muito mais. A nossa recompensa vai ser multiplicada por 100. E não foi isso que aconteceu com os primeiros trabalhadores lá, né? Eles trabalharam de forma interessada na recompensa. Aí ele fala: felizes serão os que houverem dito aos seus irmãos, coisa que os primeiros trabalhadores não disseram. Eles julgaram e quiseram receber mais do que aqueles que vieram depois. Então, felizes serão os que houverem dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o nosso Senhor, na sua vinda, entregue a obra acabada. Isso mesmo. Porque a esses o Senhor dirá: vinde a mim, vós que sois os bons servidores, vós que soubestes calar os vossos melindres e as vossas discórdias, para que a obra não sofra. Deus quer que nós trabalhemos para a obra, não pela recompensa. Apesar dele saber que a gente trabalha pela recompensa, assim como Jesus disse no começo: não, você não está fazendo por mim, não, você está fazendo por você mesmo.
Mas infelizes os que, por suas distinções, houverem retardado a hora da colheita, porque a tempestade chegará e eles serão levados com o turbilhão. Essa tempestade chegará, primeiro que eu acho que são os testes, né, para ver se a gente está regenerado e vai poder habitar esse planeta que está chegando. Segundo, que eu acho que é a limpa mesmo. Vai ter uma limpa. É uma questão de atração, é da gente conseguir reencarnar nesse planeta quando ele for um planeta de regeneração, nas próximas. Vai ser feita uma limpa, e aqueles que não conseguirem vão clamar, vão chorar, vão reclamar. Nessa hora que chegar o turbilhão, clamarão, graça, graça, mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graça, se não tivesses piedade de vosso irmão, daquele irmão que veio trabalhar depois, que teve a oportunidade depois? Por que pedes a mim, se você não fez isso? Se recusastes ali estender as mãos e se esmagastes o fraco ao invés de lhe socorrer? Por que pedis graças, se procurastes as recompensas nos prazeres da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa de acordo com a vossa vontade. Aqui eu acho legal também, porque a gente consegue tudo o que a gente quer. Se a gente pede recompensas materiais, imediatas, a gente vai ter. Mas ele fala, você já teve a recompensa, então as futuras, as espirituais, é como se você já tivesse utilizado os seus pontos. Você tem que trabalhar mais para conseguir as futuras, que por esse trabalho você já recebeu o seu mérito. Você já escolheu. As recompensas celestes são para aqueles que não houveres pedido recompensas na terra. Deus faz, neste momento, a enumeração dos seus servidores fiéis e já marcou pelo seu dedo os que só têm a aparência do devotamento, para que não usufruam o salário dos servidores corajosos. Porque é esses que não recuaram diante de sua tarefa, que vai confiar os postos mais difíceis, a grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E essas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O que ele está dizendo basicamente aqui, independente de ordem, é que quem tem condições, quem tem pureza de coração, quem tem vontade genuína para o trabalho e tem capacidade, são os que vão receber a recompensa e vão habitar esse novo planeta que está chegando e vão assumir as grandes responsabilidades de trabalho, porque não existe aposentadoria e o trabalho continua. E depois dessa regeneração, a gente vai para a próxima etapa, e para a próxima, até sermos felizes, perfeitos. E mesmo assim continua. Mesmo depois disso, o trabalho continua. É isso. Eu agradeço muito a presença de todos, a presença dos espíritos amigos, de todos aqueles que, de alguma forma, me intuíram e estão aqui me encorajando e me animando para conversarem com vocês. E ótimo ano novo para vocês. Obrigada.